CCJ debate proposta que cria programa de capacitação profissional para setores estratégicos do Estado. No Giro de Notícias, mutirão em Volta Redonda vai realizar mais de 400 cirurgias de catarata em novembro. Comissão da Mulher discute políticas para atender cuidadoras que têm jornadas triplas de trabalho com uma carga horária de até 80 horas semanais. E plenária analisa projeto que reconhece a legitimidade dos casamentos celebrados em ritos de religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça debateu nesta quinta o projeto do deputado Vinícius Cozzolino, que cria o programa de capacitação profissional e de empregabilidade para setores estratégicos da economia do Estado. Representantes de diversos segmentos produtivos e educacionais foram ouvidos e as sugestões apresentadas devem compor o texto final da proposta. Segundo o autor do projeto, o objetivo é ocupar o espaço entre a capacitação e a ociosidade. O parlamentar também afirmou que o programa deve mapear a demanda profissional do Estado. O objetivo desse projeto é não deixar que a educação profissional que nós temos no Rio de Janeiro, formada por uma rede de várias instituições, forme desempregados. Então, que o Estado do Rio de Janeiro não importe mão de obra e que as pessoas, depois de formadas, também não fiquem ociosas. Então, é uma medida, um plano educacional, mas também uma estratégia de desenvolvimento econômico e territorial. Edson Melo, gerente de educação profissional do Senai, destacou o crescimento nas matrículas de cursos técnicos para atender os diferentes segmentos da indústria. Ele também ressaltou a necessidade de custeio de transporte para que o jovem possa se deslocar para fazer os cursos de capacitação. A gente tem observado um crescimento bem expressivo por demanda de formação profissional, em especial no nível técnico. A gente tem reparado e acompanhado, que as indústrias vêm evoluindo no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito a processos, e a exigência de entrada no emprego dentro de uma indústria tem elevado a escolaridade no nível técnico. E a gente entende que tem algumas fragilidades no que diz respeito ao processo como um todo, que envolve a sociedade, envolve uma formação regular de melhor qualidade, isso foi abordado aqui na plenária, envolve um apoio àqueles alunos de baixa renda que às vezes não têm condições de pagar um transporte para chegar até a escola, que às vezes a escola, inclusive a escola técnica, em especial a escola técnica, ela demanda de muito investimento, muito laboratório, então ela não pode estar em todos os lugares. Então a gente precisa ter efetivamente uma estratégia pública para que essas pessoas de baixa renda tenham as condições de se deslocar, de se alimentar, para fazer um curso de qualidade alinhado com a demanda da indústria, do mercado como um todo. O representante do SENAC manifestou preocupação com os níveis de evasão de alunos dos cursos técnicos e profissionalizantes. Ele afirmou que é preciso ouvir o mercado antes de definir os cursos que vão ser oferecidos. O nível de evasão do ensino médio e do ensino técnico é altíssimo. Então, a gente tem que buscar algumas alternativas que nos permitam minimizar esse nível de evasão. Mesmo nos cursos gratuitos, a gente tem um nível de evasão muito alto mesmo. Nós desenvolvemos agora um mecanismo, nós desenvolvemos o ensino médio integrado, o ensino técnico integrado com o ensino médio, para evitar essa evasão, e os resultados têm sido bem animadores, deputados. A gente tem tido menos de 4% de evasão. Outro assunto que eu acho muito importante é que nós desenvolvamos os nossos cursos ouvindo o mercado. Nós não podemos simplesmente achar que a população precisa e que quer fazer aquele curso. Nós precisamos ouvir o mercado, o que o mercado quer contratar.
né? Não somos nós que temos que dizer, é quem contrata que tem que nos dizer. Felipe Carvalho, gerente de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, falou da importância do setor, que é responsável por mais de 70% das exportações do Rio de Janeiro. Ele apresentou um estudo que prevê para os próximos 5 anos uma demanda de cerca de 370 mil profissionais por ano no Brasil, sendo a maior parte para projetos no Rio de Janeiro, mas que não há mão de obra qualificada para ocupar todas essas vagas. Os nossos estudos dão conta de que 300 mil por ano é a demanda para os próximos 5 anos. Qual que é o desafio? É a reposição, um deles, né, a reposição dos quadros ao longo do ciclo profissional. Trocando em miúdos, as pessoas aposentam. O petróleo e gás é muito complexo, exige muitas especificidades, precisamos atrair os jovens para que a gente recicle toda essa mão de obra que precisa ser qualificada. Como falei abaixo, necessidade de capacitar trabalhadores em novas habilidades e competências, porque é muito dinâmico o mundo do petróleo, e para acompanhar a transformação tecnológica, sobretudo agora com a renovação, com as energias renováveis e a questão tecnológica, que atrai muitos jovens. Hoje, os jovens estão indo por um caminho que talvez a gente vai chegar num ponto do petróleo que não vamos ter mais profissionais para tocar determinadas atividades. Mauro Osório, economista e professor da UFRJ, afirmou que é preciso melhorar a qualidade do ensino médio e fundamental do Estado, que tem avaliações ruins no IDEB. De acordo com o deputado Vinícius Cozzolino, as contribuições levadas à audiência pública vão servir para aprimorar o texto substitutivo do projeto, que vai ser analisado pela CCJ para em seguida ser votado pelo plenário. O projeto já recebeu 10 emendas de plenário e agora ele vai retornar à CCJ para que essas emendas sejam avaliadas. E podem ser realizadas subemendas, portanto, as opiniões que foram aqui sugeridas poderão ser incorporadas ao texto através de um substitutivo. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizou uma audiência pública para debater os desafios da implementação da política do cuidado. De acordo com o Fórum Estadual do Cuidado, mais de 90% das cuidadoras são mulheres, na maioria negras, e que chegam a viver jornadas triplas de trabalho, com uma carga de até 80 horas semanais. Quem cuida de quem cuida? A pergunta foi o fio condutor do documentário Cuidadoras, exibido na audiência pública, que retrata a realidade de muitas mulheres do Brasil e que foram representadas por 4 mulheres que se dedicam a cuidar de pessoas com dificuldades e transtornos mentais. E Yolanda é uma delas. Mãe de um menino autista, ela teve que abdicar do trabalho externo para oferecer assistência ao filho. O cuidado, efetivamente, quando ele é exercido, ele, na verdade, ele é uma mão de via única. Você dá o cuidado e não recebe absolutamente nada. E muitas vezes essas mulheres recebem cobrança, julgamento. Porque é uma pessoa só realizando tudo. Em algum momento vai falhar, porque são pessoas. Em algum momento essa mulher vai ficar doente, essa mulher vai se esquecer. Tem mães de crianças autistas que simplesmente sucumbem. Elas não suportam, porque o Estado abandona, o marido abandona, a família abandona. Diretora do documentário, Fernanda Berlink disse que procurou exibir na obra mulheres de diferentes classes sociais, mas que são impactadas igualmente pelo cansaço, a cobrança e a enorme responsabilidade de cuidar de outra pessoa. Além de Yolanda, o documentário mostra a realidade de mulheres que cuidam de um marido esquizofrênico, de filhos dependentes químicos e de um irmão com transtorno bipolar. A gente encontrou uma mulher que é uma mãe negra, que cuida integralmente do filho. A gente tem uma mulher branca, de classe média alta, que também se viu sem opção do cuidado. Então, a proposta do filme, além de prestar um serviço, é abrir esse debate do recorte do gênero. Por que o cuidado sempre recai sobre a mulher? E, além disso, a gente também tomou um cuidado muito grande em protagonizar quem cuida, a cuidadora. Então, a gente não apresenta quem são os parentes com questões de saúde mental. A gente
coloca elas no lugar de palco, né? Então, a gente fala sobre sobrecarga, a gente fala sobre solidariedade e a gente fala também sobre a exaustão e a falta de políticas públicas no cuidado de quem cuida e dos familiares. Abdicar de projetos pessoais, deixar a própria saúde em segundo plano, são algumas das situações relatadas pelas mulheres que realizam trabalho de cuidadoras em tempo integral, mas não são remuneradas e nem recebem auxílios do governo. Pensando nisso, organizações sociais vêm se reunindo para oferecer diferentes tipos de amparo para essas mulheres. A gente é uma instituição que nasce na Baixada Fluminense, no 3º Distrito de Duque de Caxias, Parque Paulista. A Casa Cuidado ela tem como finalidade atender meninas e mulheres em vulnerabilidade social. Então a gente pensa o cuidado na centralidade da vida dessas pessoas, né? Um cuidado que seja integral. A gente tem hoje na casa um espaço que é o Espaço Lugar Território Cuidado. Então essa mulher vai para esse lugar para poder fazer o seu autocuidado, fazer massagens, escalda-pé, ou até mesmo ficar no momento de ócio, né? Porque também não fazer nada é se cuidar. O fórum ele nasce de uma necessidade de posicionar quem são as mulheres no estado do Rio de Janeiro que cuidam. E é um trabalho invisibilizado, esse trabalho precisa ser visível. Então o trabalho doméstico precisa ser visível, o trabalho diarista precisa ser visível, o trabalho da mulher cuidar de um filho com deficiência dentro de casa, ele precisa ser visível. E esse trabalho também, além de ser visível, reconhecido, precisa ser remunerado com coparticipação do Estado, das empresas e da comunidade. A representante da Secretaria Estadual da Mulher disse que em junho deste ano foi emitido um decreto pelo governo do estado criando um comitê para discussão e análises sobre a política do cuidado no Rio. Ele foi publicado em junho de 2025, implementando o Comitê Estadual Intersetorial para a criação de um plano estadual das políticas do cuidado. Então, no âmbito desse comitê gestor, a gente está pensando, junto com outros órgãos de Estado, né, em relação às políticas públicas que podem, de fato, né, subsidiar e desonerar, né, tirar essa sobrecarga, de fato, das mulheres que, né, majoritariamente são as cuidadoras, né. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza, destacou a necessidade de acompanhar o cumprimento e a regulamentação da lei aprovada na Alerj, que cria políticas públicas estaduais de apoio à economia do cuidado por meio de um plano estadual que ofereça um conjunto de gestão de tarefas, além de espaços com estrutura e assistência para crianças e idosos. Nós ainda temos o desafio não só de reconhecer essas mulheres nesse trabalho do cuidado, que é um trabalho não remunerado, que muitas vezes tira a possibilidade dessa mulher, por exemplo, de estudar, de se profissionalizar, porque ela está imbuída dos trabalhos domésticos, seja cuidando das crianças, seja cuidando de casa, seja cuidando de idosos. É importante que a gente possa, garantindo, a partir daqui da Assembleia Legislativa, que a gente criou um programa para criar política estadual do cuidado no estado do Rio de Janeiro. Esse projeto foi sancionado, foi vetado parcialmente pelo governador e hoje a gente tem um desafio de garantir que essa lei seja concretamente executada no estado do Rio de Janeiro e regulamentada. Veja no Giro de Notícias. Mutirão em Volta Redonda vai realizar mais de 400 cirurgias de catarata em novembro. A carreta Roda Rãs, voltada ao combate à hanseníase no estado, fica até amanhã na Praça Getúlio Vargas, no centro de Belfor Roxo. Com 5 consultórios e um laboratório, a carreta oferece atendimentos gratuitos, permitindo rastrear novos casos e disponibilizar o tratamento a quem precisa. Além de Belfor Roxo, o veículo percorrerá ainda as cidades de São Gonçalo, Guapimirim e Cordeiro até 28 de novembro, sempre das 8 da manhã às 5 da tarde. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada por uma bactéria que afeta principalmente a pele e os nervos. Se manifesta por pequenas manchas sem cor, onde a pele é insensível e não transpira. O tratamento é gratuito e é oferecido pelo SUS nas unidades de saúde dos municípios. Estão previstas 440 cirurgias de catarata na etapa de novembro do projeto Reviver em Volta Redonda. Implantado pela Prefeitura em julho de 2021, o mutirão vem ampliando a oferta de cirurgias de catarata pelo Sistema Único de Saúde. A estrutura, montada na Ilha São João, inclui um centro cirúrgico móvel. Todos os procedimentos são agendados previamente. Os moradores de Volta Redonda, diagnosticados com catarata, podem se inscrever na unidade básica de saúde mais próxima de casa, apresentando o cartão SUS, CPF, documento com foto,
comprovante de residência e encaminhamento para cirurgia, que pode ser emitido tanto pela rede pública quanto pela rede privada. Vai até sábado o Fest Rio Iguaçu 2025, no Calçadão de Nova Iguaçu. O evento, realizado pelo Ponto de Cultura do Centro Experimental de Teatro e Artes, conta com vasta programação, incluindo oficinas e apresentações circenses, envolvendo cerca de 50 profissionais, entre artistas e técnicos. O festival é um tributo a pequenos circos e a forma peculiar de sobrevivência destes artistas. Neste sábado, a ONG Indefesos promove um bazar em prol da causa animal. Peças de grife de segunda mão e em bom estado estarão à venda com preços a partir de R$10. O bazar acontece no segundo piso do Shopping Metropolitano na Barra, na zona sudoeste. A ação visa contribuir para as atividades da ONG, que atua no resgate e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade. O plenário discutiu o projeto que reconhece a legitimidade dos casamentos celebrados em ritos de religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. De acordo com a proposta do deputado Átila Nunes, o casamento terá reconhecimento civil se cumprir regras do Código Civil, como identificação dos noivos e da autoridade religiosa celebrante, identificação do templo e assinatura de pelo menos 2 testemunhas. O texto esclarece ainda que sacerdotes e sacerdotisas dessas religiões devem ser reconhecidos como autoridades habilitadas para a celebração dos matrimônios. A matéria aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. Hoje, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica têm todos os direitos que nós não tínhamos, que é justamente o fato de, no caso, o pai de santo, a mãe de santo, ela orixá, ela realizar o casamento com efeito civil. Então, a grande vitória é essa. Dos cursos, e o Rio de Janeiro é o primeiro do país a realizar o casamento com efeito civil. Isso é uma vitória extraordinária. Agora sim, você pode dizer que, pelo menos sobre esse aspecto, católicos, evangélicos e Umbanda e Candomblé estão igualados. Foi votado também o projeto do deputado Flávio Serafini, que proíbe a venda aqui no estado do Rio de Janeiro de equipamentos utilizados para terapia de eletrochoque. Segundo o parlamentar, esse tipo de tratamento configura uma violação de direitos humanos. O texto volta à pauta para a segunda discussão. Pode ser criado no Rio o selo Escola Amiga da Alimentação Saudável, para reconhecer e incentivar as boas práticas alimentares e nutricionais nas redes pública e privada de ensino. Para receber o selo, as escolas devem realizar ações contínuas de educação alimentar e nutricional para estudantes, famílias e profissionais de educação. Incentivar o consumo de alimentos in natura e pouco processados, alinhado às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, além de outras iniciativas. A certificação deve ser concedida pelo órgão competente do Poder Executivo. O projeto retorna à pauta para a segunda discussão. Os fóruns de justiça, unidades das polícias civil e militar e instituições prisionais do Estado do Rio podem passar a reservar 10% das vagas de estacionamento para advogados. Caso a área reservada ao estacionamento de automóveis tenha menos de 20 vagas, pelo menos uma deve ser destinada a advogados. A proposta dos deputados Júlio Rocha e Dionísio Lins complementa a lei de 2022, que autoriza a reserva de vagas para estes profissionais. O texto precisa passar por mais uma votação no plenário. Acompanhe agora as dicas da nossa agenda cultural para você aproveitar o final de semana. Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alert. Abrimos a agenda desta semana com o Festival Gastronomia Preta, um evento que celebra a cultura, a culinária e a potência do povo preto. Em sua terceira edição, o encontro acontece entre os dias 7 e 9 de novembro e volta a ocupar o CCBB Rio e a Praça da Pira, com entrada gratuita. Na programação, feira gastronômica com estandes de empreendedores, cozinha show com apresentações ao vivo de chefes, além de diversas atrações musicais com grandes nomes da música brasileira. O festival ainda conta com um ciclo de debates e o tradicional Prêmio Gastronomia Preta,
que reconhece profissionais em 25 categorias. Para saber mais informações e também a programação completa, acesse o site do CCBB ou o Instagram do evento. O projeto Narrativa Migrante realiza sua primeira edição e convida o público a participar de caminhadas culturais totalmente gratuitas. Uma experiência que reúne historiadores, migrantes e cariocas em um percurso de trocas, memórias e pertencimento. A primeira parada é na Pequena África, na zona portuária do Rio. Olá, meu nome é Karina de Abreu e eu tô aqui para fazer um convite para vocês muito especial. Nos dias 7, 8 e 11, agora de novembro, essa semana, a gente vai estar lá na Pequena África fazendo caminhadas histórico-culturais. Cada caminhada sai de um ponto diferente da Pequena África. No dia 7 e no dia 8, a gente começa às 9 da manhã com um grupo e depois às 10h30 com o segundo grupo. No dia 11, a gente tem 2 grupos também, um às 15 e outro às 16h30. A gente pede para chegarem com meia hora de antecedência, venham com a gente. E para saber mais informações sobre o itinerário, sobre quem são as pessoas, né, tanto migrantes quanto historiadoras que vão guiar essas histórias, vocês encontram lá no @coletiva.delas no Instagram. A Orquestra Brasileira de Sapateado está com um novo espetáculo: Pés, Bolas, Sons e Algo Mais. E o grupo faz a apresentação neste final de semana no Teatro Fashion Mall. Celebrando 35 anos de existência, os artistas fazem uma releitura das produções da companhia e também apresentam novos formatos de encenação e trazem novas sonoridades. Você pode conferir o espetáculo sexta e sábado, às 9 da noite, e no domingo, às 7 da noite. O espetáculo Na Quinta Dor fica em cartaz até domingo no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, no Maitá. Na peça escrita por Dora de Assis, que também está presente nos palcos, o ponto de partida é a experiência de quase morte da protagonista. Em cena, ela visita as memórias de uma vivência dolorosa em uma tentativa de repensar o que viveu nas internações e cirurgias que deixaram cicatrizes em sua pele e também na sua história. Apesar do assunto trágico, a peça é conduzida com leveza e humor. Botaram a tia pra dormir, eles até falaram assim na hora: olha o arzinho da montanha. Ai, a tia adorou Teresópolis. Aí a tia acordou, já tava no CTI. CTI é um lugar muito legal. Tá todo mundo junto ali, empilhado, e é uma farra. Você pode conferir as apresentações nesta sexta e sábado, às 7 da noite, e no domingo, às 6 da tarde. Agora, uma programação para as crianças. O projeto Concertinhos de Eva recebe as atrizes e cantoras Carol Futuro e Viviane Neto para uma apresentação que une música e teatro infantil. E tem convite. Olá, eu sou Viviane Neto, atriz e idealizadora da companhia Histórias para Boi Dormir, e eu gostaria de convidar vocês para vir aqui na Casa Museu Eva Clabin, no projeto Concertinhos de Eva, para assistir Era Uma Vez Lemistre. Vai ser no domingo, às 16 horas. Eu espero vocês lá, hein? A exposição A Casa de Todos está aberta para visitação na Caixa Cultural Rio de Janeiro. E quem passar por lá vai poder conferir uma instalação feita com mais de 50 mil fios de crochê. O projeto tem idealização da artista visual Leila Alberti e conta com uma estrutura em formato de casa revestida por mais de 400 peças crochetadas à mão pelo coletivo de mulheres Lucianas e Marias. Na casa, o público ainda pode conferir sessões de narração de histórias e também oficinas de arte. A programação é gratuita e você pode conferir até o dia 23 de novembro, de terça a sábado, das 10 da manhã até as 8 da noite, domingos e feriados, das 11 da manhã às 6 da tarde. Em Niterói, a Companhia de Balé da cidade apresenta o seu mais novo espetáculo, Travessia. A performance reúne em uma mesma noite 3 obras de dança, cada uma revelando uma forma singular de habitar o tempo e o espaço. As apresentações acontecem nesta sexta, às 7 da noite, sábado e domingo às 6 da tarde no Teatro Municipal de Niterói.
A entrada é gratuita mediante a doação de leite em pó. Neste sábado tem Samba Libertador no centro do Rio. E o cantor Negão da Serrinha conta pra gente um pouco mais do que vai rolar. Alô, meu povo da TV Alerj, Negão da Serrinha na área. Tô passando aqui para convidar vocês para sábado agora, dia 8, às 14 horas, no Espaço Mistura Gente, Samba Libertador. Negão da Serrinha convida Joana Nascimento, André Lara e muito mais, muito mais, muito mais. Na picape, tocando o melhor da música brasileira, DJ Orquídea. E você não pode perder, né? Vambora, pô. Só vem, só vem. Vem que vem. Vem porque o samba é libertador. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.